do Programa de Pós-Graduação em Ciência, Tecnologia e Sociedade de 2018. Agradecemos a presença da servidora Roberta Rios, representando o pró-reitor de Extensão, Pesquisa e Inovação, Marcelo Estevam, e também a diretoria de pós-graduação. Convidamos para dar início à aula inaugural desta noite a mestranda Carla Viarello. Boa noite a todos. Antes de fazer a apresentação do nosso ilustre convidado, eu me sinto impelida a fazer algumas considerações que para mim são bastante importantes. A gente é muito feliz por estarmos, eu e meus colegas de mestrado, iniciando o programa aqui no IFPR, mas mais além que isso, eu tenho duas possibilidades de falar do campus IFPR. Eu iniciei aqui o serviço enquanto servidora e acho muito produtivo fazer essa consideração, porque é importante mesmo, principalmente para quem está aqui. Eu atualmente não sou mais servidora do campus, porque eu moro em Curitiba e eu consegui uma vaga lá, mais perto de casa. Então eu não preciso viajar todos os dias, ir e voltar para trabalhar. O que me deixa bastante feliz. Mas, ao olhar essa apresentação da professora Aline, junto com seus estudantes, me fez uma lembrança muito interessante que eu gostaria então de compartilhar. Eu entrei no campus no final do ano e tive a feliz presença de uma atividade muito parecida com essa e que me gera uma sensação muito boa, que é a seguinte: embora nós tenhamos todas as mazelas da educação e também do serviço público, que diariamente são obstáculos e desafios que a gente tem que avançar, uma das coisas que me deixou bastante feliz com o campus foi justamente essa sensação de resiliência que esse tipo de apresentação promove nas pessoas. Então, assim, o campus IFPR Paranaguá, ele é um campus justamente que, no meu coração, os 3 anos e meio que eu estive aqui, ele me marca justamente pela força e a garra de todos os servidores que aqui nele trabalham. Porque são pessoas que todos os dias, mesmo com as dificuldades e mesmo com as limitações, estamos tentando fazer sempre o melhor. Eu me encaixo, me incluo quando eu digo estamos, porque eu fiz parte também dessa história e continuo fazendo como estudante de mestrado. Então, assim, eu agradeço à professora Aline por ter mais uma vez demonstrado essa resiliência que nós do campus Paranaguá insistimos em manter. Legal? Agora, a minha incumbência aqui, fechado o meu parênteses, é apresentar o nosso ilustre convidado, que vem falar da palestra Elementos de uma Política Cognitiva para o Brasil que Queremos. Ele é o professor doutor Renato Peixoto Dagnino. Ele nasceu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. É professor titular do Departamento de Política Científica e Tecnológica da Unicamp. Tem atuado como professor convidado em várias universidades do Brasil e do exterior. Graduou-se em Engenharia em Porto Alegre e estudou Economia no Chile e no Brasil, onde fez o mestrado e o doutorado. Sua livre docência na Unicamp e seu pós-doutorado na Universidade de Sussex, foram na área de Estudos Sociais, de Ciência e Tecnologia. É coordenador do Grupo de Análise de Política de Inovação GAP da Unicamp. Incorporou-se à Unicamp em 77, onde colaborou com o professor Rogério Cerqueira Leite na criação da primeira incubadora de empresa do país, a Companhia de Desenvolvimento Tecnológico e
a partir de 79, com o professor Amilcar Herrera, na criação do Instituto de Geociências e da área de Política Científica e Tecnológica da Universidade. Sua atividade de pesquisa tem contado com o apoio de instituições nacionais, MCT, MRE, FINEP, CNPq, CAPES, PADCT, SUDENE, SUDAN, Programa Sociedade de Informação, Softex, Secretarias de Educação e de CT e fundações de amparo à pesquisa estaduais e estrangeiras, ONU, OIT, OEA, Unesco, CEPAL, PNUD, Programa FAST Monitor, organismos de CIT de países latino-americanos. Publicou mais de 60 artigos em periódicos especializados, a cerca de 40 capítulos e livros na sua área de atuação acadêmica. Um incansável combatente a favor da tecnologia social e da economia solidária. Senhor Dagnino, eu convido ao palco para fazer a sua palestra. Bom, pessoal, boa noite. Tá úmido, né? Eu estou sentindo uma umidade no ar, assim, um calorzinho, sabe? Mas, enfim, parece que vocês estão acostumados. Então, me perdoe se pela minha falta de costume em relação ao clima de vocês. Nós vamos usar uma apresentação em PowerPoint para aproveitar o melhor possível o tempo que nós temos disponível. Então, como a tela está mais para trás, onde é que não dá microfonia? Acho que é aqui. Como a tela está mais para trás, eu sugiro que o pessoal que está lá atrás venha aqui para frente, para poder ver que vai ter algumas passagens onde a letrinha vai ficar menor. Então eu fiquei pensando, né, o que eu posso dizer para vocês, né, para os integrantes desse instituto. E, de certa forma, isso que eu escrevi aqui é o que resume o que eu pretendo deixar com vocês hoje de tema para uma reflexão. Então, eu escrevi os institutos federais como vetores da transformação tecnoprodutiva que nós temos que enfrentar no Brasil daqui para frente. O Brasil está sofrendo processos de natureza social, tecnológica e econômica, com alto potencial disruptivo, né? Com alto potencial de deslanchar aquilo que já existe de bom e piorar o que existe de ruim, que tem na desindustrialização do país e na pauperização, ou seja, a pobreza está voltando, a fome está voltando, as suas manifestações mais contundentes. Então esse é o diagnóstico mais resumido, mais curto que a gente pode fazer dos temas que nos interessam. Restaurar a capacidade do tecido tecnoprodutivo brasileiro de alavancar o nosso desenvolvimento demanda uma ação proativa do Estado, capaz de reorientar suas relações com as instituições públicas de ensino e pesquisa. Então vocês veem aí já claramente que eu considero que o Estado brasileiro tem que ser um agente fundamental nesse processo e que ele depende desse processo de reconstrução e que ele depende em grande medida das instituições públicas de ensino e pesquisa e, em particular, o que eu estou caracterizando como vetores desse processo, que são os institutos federais. E digo, dada a sua trajetória e vocação, a rede dos institutos federais será um vetor central desta ação do Estado. É urgente promover o seu desenvolvimento com o reprojetamento, adequação sociotécnica da tecnologia desenvolvida nos grandes conglomerados multinacionais. Então, eu considero que a rede de institutos federais tem um papel muito importante na adequação sociotécnica, ou seja, no reprojetamento da tecnologia produzida pelas empresas com objetivo de lucro para servir outros objetivos, em especial o objetivo
de inclusão social que nos preocupa a todos. De torná-lo, então, coerente com o enfrentamento àqueles processos que eu referi anteriormente e acessível a empreendimentos solidários que estão emergindo no nosso tecido técnico-produtivo. Então, uma referência recorrente a esse cenário futuro, que provavelmente vai ocorrer no Brasil, se tudo correr bem, é o fortalecimento da economia solidária. E nós vamos explicar um pouco melhor do que se trata. Eu vou dividir a minha exposição nesses 5 momentos. Vou falar primeiro da pré-história da rede, o que aconteceu no Brasil anteriormente. Vou me centrar no diagnóstico em meados dos anos 2000, o diagnóstico que justamente dá origem à expansão da rede dos institutos federais. Falar um pouco sobre o projeto de extensão da rede, o que se pensava constituir naquele momento, meados dos anos 2000. Falar da implementação desse projeto, como é que o projeto foi implementado, na realidade não ocorreu exatamente como se esperava, e caracterizar o impasse atual que eu consigo visualizar. Sobre o primeiro ponto da pré-história, a gente tem que ir lá para trás no modelo primário exportador e na implantação do modelo de industrialização via substituição de importações. Então nós temos que voltar lá para a década de 30, mais ou menos, onde começou a ocorrer a indústria brasileira. Nós tínhamos um modelo fundamentalmente de exportação de bens agrícolas e começa a ocorrer então a industrialização que se dá via substituição dos produtos que eram importados. Então, o que é hoje a rede surgiu no bojo do que nós chamamos nacional desenvolvimentismo para alavancar o trânsito do modelo primário exportador para o modelo de substituição de importações, industrialização via substituição de importações, que interessava a burguesia industrial e as multinacionais. Então nós tínhamos um embate político entre a oligarquia rural e a burguesia industrial. E foi no bojo desse processo que nasceu o que veio a se configurar posteriormente como os institutos federais aos quais nós estamos fazendo referência. O modelo mais geral que estava por trás disso era a ideia de que nós passaríamos de uma economia informal para uma economia formal das empresas. Ou seja, iria ocorrer o que a gente chama de a mágica do desenvolvimento. Nós íamos passar de alguma coisa como isso aqui, uma economia informal, setor atrasado, baixa produtividade, o setor moderno, industrial, iria se expandir e nós teríamos uma economia formal de elevada produtividade, mais ou menos como os Estados Unidos, mais ou menos como o American Way of Life. Esse era o nosso modelo que foi seguido durante muito tempo no Brasil, e no bojo então desse modelo de industrialização era necessário satisfazer as demandas de pessoal para operar a tecnologia importada. Toda a nossa história de desenvolvimento industrial se baseia na importação de tecnologia por uma razão muito simples. O que nós produzimos aqui, até hoje, tudo que é made in Brazil já existia nos países de capitalismo avançado, já existia no norte. Portanto, a tendência, a lógica empresarial, a lógica econômica era sempre no sentido de importar e utilizar a tecnologia produzida nos países de capitalismo avançado, e a rede, ou aquilo que veio a se tornar a rede, tinha como função mais importante operar a tecnologia importada e adaptá-la nas amplas redes tecnoprodutivas lideradas pelas multinacionais. Então, o modelo da indústria automobilística nos ajuda a entender. Nós temos empresas multinacionais montadoras e tínhamos, coisa que não temos mais, a partir dos anos 90 isso deixou de existir, uma rede
de autopeças, né? Uma rede de empresas nacionais que produziam as peças que as montadoras iriam montar. Então, essa imagem da indústria automobilística nos dá bem uma dimensão daquilo que era o Brasil industrial, que tinha que se apoiar em instituições que gerassem a mão de obra para utilizar, para operar essa tecnologia importada e para adaptá-la à nossa realidade de país periférico. A rede, então, eu estou falando de rede, mas na realidade não existia uma rede, como vocês sabem, mas essa rede se expandiu e consolidou porque existia um pacto. Né? É importante a gente entender a política e como a política determina a história das instituições. Como é que era esse pacto? Por um lado, os empresários, que viram a qualificação da força de trabalho como uma necessidade para suprir sua demanda tecnológica e, na medida que os trabalhadores eram mais qualificados, eles iriam obter mais lucro. Então, esses institutos eram apoiados pelo empresariado porque isso significava maior lucro. Do lado da classe trabalhadora, atendia esses institutos à expectativa de ascensão social. Né? Talvez a imagem mais que nos vem à mente recorrentemente é do ex-presidente que nós tivemos, que era uma pessoa pobre, analfabeta, etc., que, através de uma participação, né, da possibilidade de aprender a ser torneiro mecânico, conseguiu melhorar de vida. Então, estou querendo chamar a atenção de que nada ocorre por acaso, né? Que essas instituições que vieram a conformar posteriormente a rede foram geradas no âmbito desse pacto, desse interesse pela qualificação da mão de obra brasileira. A substituição do modelo primário exportador pelo de industrialização via substituição de importações fortalecia esse pacto, evidentemente, contra a oligarquia rural, né, que estava do outro lado da trincheira. De um lado, a burguesia industrial, aliada com a classe trabalhadora industrial, e do outro lado, a oligarquia rural. A manutenção e aprofundamento desse processo de substituição de importações, dessa industrialização via substituição de importações, poderia ter garantido ao país crescimento econômico, algum desenvolvimento e uma posição de exportador de bens e serviços de média intensidade tecnológica, coisa que o Brasil já foi nos anos 70, o Brasil exportava máquina-ferramenta, exportava complexos mecânicos, a indústria metal-mecânica brasileira de média intensidade tecnológica tinha uma projeção muito grande no mundo inteiro, mas esse processo foi interrompido a partir dos anos 90, com a abertura da economia, com a chamada globalização e com a abertura econômica, ou seja, o rebaixamento das barreiras alfandegárias que até então não permitiam a entrada de produtos estrangeiros. Os mais velhos aqui lembram que só trafegavam nas ruas carros Volkswagen, Opala, etc. Só carros produzidos no Brasil, claro que pelas multinacionais, mas não se importava automóveis. Tá? A partir de então, houve uma abertura, para vocês terem uma ideia, em 1900, seja fogão, geladeira, etc., era nacional, produzido no Brasil. Passados 10 anos, no ano 2000, 90% da linha branca era multinacional. Quer dizer, houve um processo muito grande de desindustrialização e de desnacionalização. E, evidentemente isso afetou, né, essa aliança, esse pacto que permitiu até então o fortalecimento das instituições que compõem a rede. Então, para as instituições que originaram a rede, a continuidade desse processo poderia garantir uma trajetória virtuosa de funcionalidade e crescente intensidade técnico-científica. Porém, como isso não ocorreu, também não ocorreu a partir
dos anos 90, nenhum impulso adicional às instituições, aos CETECs, etc., né, que foram os antecessores da rede. Então, essas instituições ficaram paradas no tempo porque elas não eram mais necessárias, né? O processo de desindustrialização e de adaptação de tecnologia havia sido interrompido pelo modelo neoliberal, pela abertura do país ao capital multinacional, e isso então levou a um diagnóstico já em meados dos anos 2000, onde o que se via é que essa globalização, o neoliberalismo, a abertura de mercado e o abandono do modelo de subsídio de exportações fazia com que nós ficássemos reduzidos na nossa, estou falando do Brasil, na nossa capacidade de seguir o processo de industrialização. Por outro lado, o que ocorreu no cenário internacional também foi muito complexo, porque nós tivemos uma entrada de milhões de trabalhadores no mercado internacional, com uma remuneração bastante baixa, quando comparado inclusive ao salário muito baixo que se paga no Brasil. Para vocês terem uma ideia, o salário médio, o meu passador de slide é diferente desse. O salário médio na Alemanha, na indústria alemã, é de $30 por hora, no Brasil é mais ou menos 5, mostrando que o Brasil pode competir com a Alemanha claramente em produtos de baixa intensidade tecnológica, produtos intensivos em mão de obra, não necessariamente commodities, mas produtos industrializados de baixa intensidade tecnológica. Mas o problema é que o salário pago na China, aquilo que aparece como salário, é 60 centavos de dólar. Ou seja, há uma relação aqui de 7 vezes. É claro que esse que é pago como salário, que aparece no balanço das empresas chinesas, não é efetivamente a remuneração da mão de obra, porque a gente pode imaginar a China como uma laranja, a casquinha é capitalista, e com essa casquinha eles inundam o mundo inteiro com seus produtos. E a laranja, provavelmente dita, é um país socialista, que garante educação, saúde, moradia, etc., para os seus trabalhadores. Mas apesar desses 60 centavos de dólar não ser, então, propriamente o salário, o que importa é que os produtos chineses chegam no Brasil com um preço altamente competitivo que não permite o crescimento da nossa indústria de uma maneira como se pensava até então. Por outro lado, também, ainda no cenário internacional, mas que também afeta o nosso país, é importante entender, eu vou dizer em inglês para todo mundo entender, né, para soar fino, né? Nós estamos numa jobless growth economy, ou seja, mesmo quando a economia cresce, ela não gera emprego, né? Alguma coisa desse tipo aí, né? Não vai ter emprego para todo mundo, e nós estamos também numa job loss growth economy, ou seja, uma economia que quando cresce, extermina, né? Destrói, não sei como chamar isso, mas a figura que eu vou mostrar diz bem o que eu estou dizendo, né? Aqui você tem o computador, tá o celular, né? O smartphone, está todo mundo olhando feio para ele, né? Por quê? Porque ele substitui todos esses outros, né? Então, essas profissões aqui, imaginando dessa maneira, deixaram de existir, né? E isso é a realidade que nós enfrentamos de uma maneira cada vez mais importante, incisiva no mundo inteiro. Hoje se fala claramente na indústria 4.0, inteligência artificial, etc., que coloca, inclusive, para os profissionais com maior tempo de escola, com maior tempo de formação, uma ameaça muito grande de sucateamento, como vocês bem sabem, e evidente que nós temos que ter isso presente. Mas, de uma maneira geral, o que nós observamos no Brasil é que essa mágica do desenvolvimento ela não ocorreu, né? O que nós temos não é o American Way of Life, nós temos
as mesmas senhoras que faziam esse trabalho pesado da agricultura, fazendo o mesmo trabalho, procurando comida no lixo. Quando não encontram comida, juntam latinhas de alumínio, vidro, papel para vender para o atravessador. Então, vamos cair na real e vamos entender que o Brasil nunca deixou de ser isso, mas é cada vez mais isso, como as estatísticas estão mostrando, de como a popularização está aumentando no nosso país nesses últimos 3 anos. Então, nessa conjuntura, ou nesse contexto, é que nós temos que pensar o papel da rede, né, num processo, num contexto de dificuldades para manter aquela nossa ideia de desenvolvimento que vinha lá dos anos 50, do nacional desenvolvimentismo, da substituição de importações, etc., né, e de um ambiente internacional extremamente adverso no que diz respeito à competição, à competitividade da nossa indústria. Por outro lado, nós temos também no âmbito internacional uma tendência que vale a pena a gente caracterizar. Esse jovem, quando era jovem, dizia, com a concorrência intercapitalista, né, a concorrência entre as empresas e a sua tecnociência, nós vamos ter produtos melhores e mais baratos. A Windows e a Apple iam xingar uma outra, uma ia dar um tiro na outra e a outra ia bater com um bastão de beisebol, né? E tudo iria ficar maravilhoso. Quantos carregadores de celular e computador vocês têm em casa com a mesma voltagem e amperagem de entrada e saída? O que nos leva a crer que aquele jovem não era assim tão bom moço, né, como se pensava. E o que nós temos como resultado desse processo é essas 5 coisas aí, né? Deterioração programada, obsolescência planejada, para que isso funcione, consumismo exacerbado, degradação ambiental e desempenho ilusório. Quer dizer, o smartphone que a gente compra novo faz muito mais coisa do que o velho, só que a gente vai usar só 5% daquilo que ele tem para nos oferecer. Então, estou sendo bastante radical, bastante curto e grosso, para a gente se entender rapidamente nessa crítica, né? Nessa crítica que nós temos que fazer à tecnologia, ou à tecnociência, melhor dito, porque eu acho que a gente não deve mais falar em ciência e tecnologia, e sim em tecnociência, vou explicar depois por quê, que nós muitas vezes vemos como uma maneira de resolver, né, os problemas sociais que nós temos. Voltando para o nosso país, é importante caracterizar então que o abandono da industrialização via substituição de importações, inviabilizada pela globalização neoliberal e pelas decisões tomadas pelas elites nacionais, diminuiu a demanda por desenvolvimento, adaptação e operação de tecnologia importada. Quer dizer, quando a gente olha a estatística, vê claramente como, a partir dos anos 90, o Brasil passa a importar muito mais tecnologia do que importava antes e se desindustrializar. O país chegou a ter um dos menores coeficientes de importação industrial do mundo. O Brasil importava o equivalente a apenas 3% do seu produto industrial. E isso hoje deve andar por volta dos 70% a 80%. É para vocês terem uma ideia, então, da mudança que ocorreu no país nos últimos 30 anos. Isso se reflete, entre outras coisas, num gráfico como esse, onde você tem aqui a participação da indústria de transformação no PIB. Hoje estamos por volta de 10%, caiu ainda mais do que isso. Tá? Então, há um processo de perda da importância da indústria e há também um hiato cada vez maior entre o consumo de bens industriais e a produção de bens industriais. Esse hiato é preenchido pelas importações. Tá? Então, esse é o Brasil que nós temos hoje, no plano do tecido técnico-produtivo e no plano do tecido social. Acho que aquela figura das senhoras catando
vidro, alumínio e papel é um bom retrato da nossa realidade hoje no âmbito social. Bom, tudo isso veio a desestabilizar e enfraquecer a rede. Sua disfuncionalidade foi se agravando à medida que se desfazia a capilaridade que a unia ao tecido industrial, onde havia sido significativa a presença da pequena e média indústria de capital nacional. Quer dizer, essas organizações, essas instituições que vieram dar origem à rede, né, elas tinham uma ligação com a pequena empresa, com essa rede de fornecedores das multinacionais. Era uma rede que tinha uma capilaridade muito grande no nosso tecido produtivo em todos os estados brasileiros. Aí a gente ouve também, eu estou colocando pouco a pouco elementos, né, do nosso quadro, do nosso diagnóstico, que vão nos permitir entender posteriormente o que aconteceu, por que o projeto de expansão da rede, e também vão permitir nos entender o que eu estou caracterizando como um impasse atual. Então, eu vou colocar um outro elemento importante desse mosaico, desse contexto, que é o que diz respeito às universidades federais, ou de uma forma geral, as universidades públicas brasileiras. É importante a gente entender como elas funcionam para entender o nicho que permanece aberto para a rede de institutos federais, que é uma das questões muito importantes que eu quero deixar com vocês para reflexão, né? No sentido de mostrar como é inconveniente qualquer tentativa de emular o comportamento das universidades federais e das universidades públicas brasileiras. E para fazer isso eu tenho que tocar uma questão fundamental, como é que ocorre no Brasil o processo de inovação empresarial. Nos países de capitalismo avançado, o que a gente observa é que o gasto em inovação ele está concentrado em P&D. Isso aqui são países desenvolvidos, isso aqui é o gasto em P&D, ou seja, as empresas inovam fazendo pesquisa e desenvolvimento. E elas inovam pouco via compra de equipamento novo, né? Essa é o comportamento padrão nos países avançados. A inovação está baseada na pesquisa e desenvolvimento. E para a gente avançar um pouco mais, é importante entender como é que ocorre nos países avançados, porque para a gente entender o nosso capitalismo, que é um capitalismo periférico, um capitalismo que se dá na periferia do sistema capitalista, ou seja, na América Latina, na Índia, etc., nós temos que entender bem como é que ocorre lá, para depois entender por que o que ocorre lá ocorre diferente aqui, né? Porque praticamente toda a literatura que nós lemos sobre esses temas se refere à experiência dos países desenvolvidos. E, evidentemente, a gente não pode trazer essa literatura, esses ensinamentos diretamente para cá. Mas, de qualquer forma, vamos ver como é que ocorre lá. Vamos perguntar para que serve a pesquisa universitária no capitalismo avançado. Porque o meu objetivo, justamente, é mostrar como a pesquisa universitária, a pesquisa que se faz na universidade, é muito pouco relevante. Veja só, é muito pouco relevante para o cenário de maior igualdade, justiça e respeito ambiental que nós temos que construir no nosso país. Então, vamos lá. Para que serve a pesquisa universitária no capitalismo avançado? Como é que ocorrem lá as coisas? Aqui tem a comunidade de pesquisa, a universidade, gerando conhecimento, gerando resultados de pesquisa, e aqui está a empresa. Isto aqui é o mais importante, ou será que isto aqui é o mais importante? O conhecimento desincorporado ou o conhecimento incorporado em pessoas que sabem fazer pesquisa? Tá? Quer dizer, o que a empresa precisa? O que a empresa dos países avançados que tem pesquisa internalizada demanda? Demanda resultado de pesquisas, conhecimento
desincorporado ou demanda pessoas, né? É muito importante a gente entender essa situação e, para isso, eu trago esse dado. 99% do dinheiro que gasta a empresa estadunidense em pesquisa, ela gasta dentro dela mesma. Somente 1% desse dinheiro é aplicado em universidades e institutos de pesquisa para convênios, projetos em conjunto, etc. Quer dizer, se eu sou um empresário e tenho um problema, vou lá na universidade, bato na universidade e digo, olha, eu preciso de ajuda para resolver esse problema. E pago. Né? Não é como no Brasil que eles não gostam de pagar, mas lá eles pagam. Bom, quanto é isso? Isso é 1%. Então, não é verdade que o conhecimento produzido na universidade, o conhecimento desincorporado, é importante para as empresas. As empresas fazem a sua pesquisa e, por isso, lá elas são competitivas. Agora, indo para o outro lado daquela figura, o que a gente observa é que mais da metade dos mestres e doutores formados em ciência dura, engenharia, física, química, biologia, tudo aquilo que as empresas precisam para serem competitivas, para terem lucro, vão contratados pelas empresas para fazer pesquisa e desenvolvimento. Está claro? Quer dizer, por que a gente forma mestres e doutores em ciência dura nos Estados Unidos? Para que eles possam ser contratados pelas empresas e tornarem as empresas lucrativas. Né? Lá, então, nos países de capitalismo avançado, estou pegando os Estados Unidos como exemplo, o resultado da pesquisa não é importante, mas as pessoas que o incorporaram, sim. Tá? Bom, feita essa visão dos países avançados, a gente pode passar para cá, né, para o nosso país. Então, o que acontece aqui? Aqui, a inovação se dá via aquisição de tecnologia já desenvolvida, em especial a incorporada em máquinas e equipamentos. Então, quando a gente observa o que acontece no Brasil, por exemplo, aquilo que é muito pequeno aqui, que é a compra de máquinas e equipamentos novos para inovar, no Brasil é o mais importante. 80% das empresas inovadoras no Brasil, elas dizem, eu inovo comprando máquina e equipamento. Eu não inovo fazendo pesquisa. Claro? Isso é um dado que está disponível. Nós temos 10 pesquisas ao longo do tempo, dos últimos 20 anos. A pesquisa chama Pintec, os resultados estão no site do IBGE, que mostram justamente esse panorama de compra de equipamento como estratégia de inovação das empresas. Dentro da universidade, a gente tem aí o cientista fantasiado de cientista, e que ele diz alguma coisa desse tipo. Os empresários que estão no Brasil, a maior parte das empresas de maior densidade tecnológica, inclusive aqui salientar, são multinacionais, mas eles dizem que os empresários são atrasados, não percebem a importância da inovação para serem competitivos, não veem a pesquisa e desenvolvimento como um investimento. Vocês devem ter ouvido mais uma vez essa frase, né? Querendo dizer que o problema nosso na universidade é que os empresários não veem a importância de fazer pesquisa. No entanto, já há mais de 40 anos, um gênio latino-americano da política de ciência e tecnologia, o Jorge Sábato, que é um dos fundadores do pensamento latino-americano em ciência, tecnologia e sociedade, dizia: em qualquer lugar e tempo
existem 3 bons negócios com tecnologia. E nenhuma empresa e nenhum país vai desenvolver tecnologia se puder roubar, copiar e comprar. Claro? Quer dizer, quem gosta de fazer pesquisa é pesquisador. O empresário gosta de ganhar dinheiro. Se ele ganhar dinheiro, pagar salário direitinho, produzir com boa qualidade, pagar imposto, nós não precisamos pedir mais nada para ele. Tá? Agora, como é que o empresário ganha dinheiro? Ele ganha dinheiro fazendo pesquisa? Não. Ele ganha dinheiro roubando, copiando ou comprando tecnologia. Essa é a lei do mercado. Nós temos que entender essa racionalidade e entender que essa é a maneira como se ganha dinheiro no mundo inteiro. Não é segredo para vocês que o Japão copiou tecnologia americana, que os Estados Unidos copiou tecnologia inglesa antes dos japoneses, que a Coreia copiou tecnologia japonesa e americana, que a China, etc, etc. Não é? Essa é a regra. Se a gente não entender essa regra, nós vamos continuar dizendo bobagem, dizendo que o empresário brasileiro é atrasado. Nós temos que entender que essa condição periférica que ocorre no Brasil, o nosso modelo eurocêntrico, o fato da gente estar aqui vestido e num lugar fechado, iluminado, etc., esse modelo eurocêntrico leva a uma dependência cultural, ou vice-versa, que faz com que tudo que se produza aqui já fosse produzido no norte. Então, a tendência aqui das empresas nacionais e multinacionais é inovar comprando equipamento. É claro que vão existir exceções. E as exceções são justamente naqueles momentos e naqueles setores onde não era possível roubar, copiar ou comprar. Então você tem desde a praga do café, lá no final do século XIX, que deu origem ao Instituto Agronômico de Campinas. Por quê? Porque ninguém sabia. Não tinha como roubar, copiar ou comprar. Né? A febre amarela, que deu origem ao Instituto, ao que é hoje o Instituto Oswaldo Cruz, no começo do século passado. O petróleo em águas profundas fez com que a Petrobras tivesse que pesquisar e se deu bem. A Embraer, por quê? Bom, porque os militares queriam um avião. É muito caro, não interessa. Não interessa. Na década de 50, ainda, no final da década de 50, o Brasil criou o ITA, o CTA, a Embraer em 1970, por quê? Porque os militares queriam. Então, quando existe uma elite de poder econômico ou político, nós somos muito bons em tecnociência. É importante a gente entender isso. Né? Agora, então, a Embrapa foi criada para permitir que o agronegócio tivesse a possibilidade de ser competitivo no mundo inteiro como ele é hoje. Então, quando há uma elite de poder econômico que via o Estado implementa um projeto de pesquisa e desenvolvimento e de formação de recursos humanos, a gente consegue fazer, mas sempre o quê? O Estado atrás. Porque isso é caro. Isso é caro e a empresa privada não está muito interessada, evidentemente, em fazer isso por ela mesma. Então, é importante desmistificar essa ideia de que falta um ambiente inovativo, atraso, ignorância, irracionalidade dos empresários, que é o que se diz muito na universidade, ou uma resposta economicamente racional aos sinais do mercado periférico. Né? Quer dizer, achar que o empresário deve fazer pesquisa e desenvolvimento simplesmente porque nós achamos é uma ingenuidade ou alguma coisa já mais complicada, tal como hipocrisia. Coisa que, lamentavelmente, ainda existe muito na universidade pública brasileira, pessoas dizendo que os empresários são atrasados. Das empresas inovadoras, 80% declaram que é comprando máquinas e equipamentos que elas inovam. No entanto, os nossos cientistas
das universidades públicas, que eu chamo alto clero da ciência dura, continuam repetindo isso. Temos que acostumar os empresários a buscar na universidade o conhecimento que precisam. Então, eu vou dar apenas um dado de tantos que eu poderia falar para vocês, que mostram aquilo que eu estou querendo chamar a atenção. No Brasil, nos anos de bonança econômica, entre 2006 e 2008, por que bonança econômica? Porque o salário mínimo estava crescendo, existia uma série de políticas econômicas que botavam dinheiro na mão dos pobres, aqueceu a demanda, os empresários estavam ganhando bastante dinheiro, o salário estava crescendo, o que se esperava? Que eles inovassem, ou seja, que eles fizessem pesquisa para inovar baseado em pesquisa. Nesse período, 2006 e 2008, nós formamos no Brasil 90 mil mestres e doutores em ciências duras. Voltando ao caso norte-americano, lembra que eu falei que o que era importante nos Estados Unidos não era a relação da empresa com a universidade, no sentido da transferência de conhecimento da universidade para a empresa, uma vez que apenas 1% do que a empresa gastava em pesquisa era contratado pela universidade. O que era importante nos Estados Unidos? Eu disse, 50% dos mestres e doutores que se formam em ciência dura vão para a empresa fazer pesquisa. No Brasil, nós formamos 90 mil, muito parecido com os que se formam na Europa ou nos Estados Unidos. Mesmo porque o que a gente faz na universidade quase que é replicar ou emular a agenda de docência e de pesquisa dos países avançados. Mas o que aconteceu no Brasil? As empresas aqui contrataram 45 mil mestres e doutores, que seria o que ocorreria caso a relação fosse igual à norte-americana. Não. Foram empregadas em empresa apenas 68 pessoas. Quer dizer, dos 90 mil mestres e doutores que nós formamos para trabalhar em empresa, para fazer pesquisa em empresa, as empresas empregaram 61. Quer dizer, eu acho que isso é o suficiente para mostrar que, na realidade, isso que ocorre, que deveria ocorrer, não ocorre no Brasil. Ou seja, a importância desse vínculo aqui não ocorre. Por quê? Porque as empresas não fazem pesquisa. E por que elas não fazem pesquisa? Porque são excelentes empresários. O Brasil tem excelentes empresários e por isso que eles não fazem pesquisa. Tá? Isso é algo que deve estar chocando um pouco vocês, porque, na realidade, o senso comum diz o contrário. E eu venho aqui dizer, não, olha, o empresário brasileiro é muito bom, é muito competente. Agora, das empresas inovadoras, cerca de 30 mil empresas no Brasil são consideradas inovadoras, 7% têm relações com universidades e institutos de pesquisa. Mas destas, 70% consideram essas relações de baixa importância. Então, nesse sentido, a situação brasileira é muito parecida com a norte-americana. Essa parte que eu acho que eu posso pular. Não, eu acho que é interessante porque traz um pouco a nossa experiência. Casualmente, apesar das exceções, é também 1% a parcela do gasto universitário estadunidense que vem de contratos com empresas. Ou seja, o total, o custo da universidade estadunidense, por coincidência, é igual ao orçamento de P&D das empresas. De tal forma que esse 1% do orçamento de P&D das empresas que chega até a universidade é também 1% do orçamento da Universidade Norte-Americana. Veja só, portanto uma bobagem dizer que a Universidade Brasileira pode vir a se autofinanciar vendendo serviço para a empresa. Se nos Estados Unidos é 1%, o que seria no Brasil? Veja, essa média de 1%, ela é uma média. Você tem universidades como o MIT, onde 15% do orçamento do MIT vem de venda de serviço para a empresa. Mas a média é 1%. Quem é o MIT brasileiro? O
O MIT brasileiro provavelmente é a Unicamp. A Unicamp é a universidade no Brasil que mais tem contrato com empresa. Quanto representa o contrato com as empresas no orçamento da Unicamp? 0,8%. Ou seja, aquilo que é média, 1%, e lembram que o MIT é 15%, é mais do que o MIT brasileiro recebe das empresas. Então, eu resumo isso rindo, né, quando me falam em parques, polos, incubadoras, startups, etc., empreendedorismo, porque isso aí é irrelevante, né, em relação ao tamanho do problema que nós temos. Então eu quero deixar bem marcado esse ponto. Não vou poder, dado que a gente tem pouco tempo, aprofundar, mas estou mostrando alguns dados que me parecem suficientes para mostrar que nós teríamos que ter uma outra percepção a respeito de como deveria ser a nossa política de ciência e tecnologia. Bom, esse diagnóstico era mais ou menos já o que se fazia em meados dos anos 2000, né? E foi justamente em função desse diagnóstico que se pensou o projeto de expansão da rede. Como é que era esse projeto? Esse projeto tinha um segmento da comunidade de pesquisa que fazia esse diagnóstico que eu acabei de mostrar, o que eles pensavam que poderia ser possível para enfrentar essa situação. Se vocês olharem o documento que rege o funcionamento da rede de institutos federais, esse documento aqui, lá está escrito o que é a rede, o que deve fazer a rede. Ofertar educação profissional e tecnológica com um processo educativo e investigativo em todos os seus níveis, modalidades, orientar a oferta de cursos em sintonia com a consolidação e o fortalecimento dos arranjos produtivos locais. Ou seja, havia uma ênfase nessa relação entre ensino e pesquisa e a ideia de orientação para o tecido produtivo local. Estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o empreendedorismo e o cooperativismo. Ou seja, o cooperativismo estava na lei de constituição da rede, apoiando processos educativos que levem à geração de trabalho e renda, especialmente a partir de processos de autogestão. Então veja que o documento de vocês, de fundação, não fala em emprego e salário. Emprego é uma coisa que quem que gera? É a empresa. E o que ela gera? Salário. O documento não fala em emprego e salário, fala em trabalho e renda. Quando se fala trabalho e renda, está se falando em economia solidária. Está se falando em empreendimentos solidários com propriedade coletiva dos meios de produção e o que é muito importante, processos de autogestão, não heterogestão. Não uma tecnologia controladora, onde o patrão controla os seus empregados, mas uma tecnologia baseada na solidariedade, na cooperação e na autogestão. Então, esse é o documento que rege a vida de vocês, né? Processo educativo e investigativo, arranjos produtivos locais, empreendedorismo e cooperativismo, geração de trabalho e renda e autogestão. Naquele momento, dos quase 200 milhões de brasileiros, 150 estavam em idade de trabalhar e menos de 30 tinham carteira assinada. Estou dando mais um elemento do diagnóstico que levava justamente a essa formulação do projeto de expansão da rede. Ou seja, existia uma capacidade ociosa enorme. 150 em idade de trabalhar e apenas 30 trabalhando de fato em empresa. Ora, se apenas 30 estão trabalhando de fato em empresa, diziam os que propuseram a expansão da rede, que de fato aconteceu, não há dúvida nenhuma, todos vocês conhecem, o violento processo de expansão da rede,
estava orientado justamente para utilizar esses 150 brasileiros com capacidade de trabalhar, mas que não conseguiam ser empregados porque a empresa não tinha interesse em empregá-los. A ideia, então, era adicionar a estratégia de emprego e salário à do trabalho e renda. E, para isso, a rede era essencial. Então, de novo, pensando na macropolítica, né, naquele momento, meados dos anos 2000, o que o governo estava pensando? Estava pensando numa outra estratégia de desenvolvimento que iria, claro, ninguém vai jogar a criança com água no banho, ninguém vai dizer que agora não vamos mais gerar emprego e salário, vamos, mas vamos também tentar gerar trabalho e renda, né, através da economia solidária. Bom, esse mais ou menos, claro, estou resumindo muito, era o projeto, né, e estou mostrando para onde ele apontava. Agora vamos ver como é que foi a implantação desse projeto, né? Vamos constatar que a coisa não aconteceu exatamente como se previa. Houve, sem dúvida nenhuma, um crescimento quantitativo muito importante da rede, mas em termos qualitativos, em termos da aderência ao projeto inicial, isso não ocorreu de uma forma como se esperava, né? Que dificuldades se interpuseram nos planos externos, contexto, políticas econômicas, e internos, políticas cognitivas. Então é isso que eu vou procurar mostrar as dificuldades. Bom, o que se conseguiu fazer em meados dos anos 2000 é oferecer aos empresários, que são responsáveis por 90% do investimento que se faz no Brasil, alguns benefícios, né, para que eles utilizassem esse investimento, esse capital, investindo e gerando emprego. Então, essa estratégia, se vocês lembrarem a carta ao povo brasileiro, lá em 2003, no início do governo Lula, o Lula dizia, não, olha, nós não vamos mexer muito com vocês e tal, fiquem tranquilos e tal. E os empresários pagaram para ver, investiram e geraram emprego, né? Entre 2013 e 2015 foram criados 20 milhões de empregos formais. Ou seja, terminou o governo Fernando Henrique com 28 milhões de empregos formais, né? E terminou lá o governo Dilma, nós tínhamos quase 50 milhões, 45 milhões de empregos formais, com carteira assinada, né? A estratégia do emprego e salário estava dando certo. Como essa estratégia de emprego e salário estava dando certo, aquela outra estratégia do trabalho e renda, da economia solidária, que era muito importante no início, ou no meados dos anos 2000, no início do governo Lula, foi ficando para trás. Então eu estou colocando um elemento de contexto para mostrar um dos problemas que teve o processo de implementação da rede de institutos federais. Ou seja, a rede de institutos federais estava orientada para geração de trabalho e renda, de autogestão. Só que a estratégia de emprego e salário estava funcionando. Estava funcionando, os empresários estavam investindo e estavam gerando emprego. Aquele segmento da comunidade de pesquisa que pretendia construir um futuro sustentável teve como implementar o seu projeto. Na realidade, ele conseguiu se contrapor à tendência e atrair profissionais interessados no seu projeto de um futuro sustentável. E aí o que nós vamos ver é que o que se tinha conseguido, a criação da Senais, da CECIS, etc., tudo isso não ocorreu como se tinha pensado. Então, eu estou querendo caracterizar aqui, entre outras coisas, evidentemente, o fato de que o processo de expansão da rede implicou a contratação de um grande número de professores. Tá? Nós estávamos formando 30 mil mestres e doutores por ano só em licenciatura. Não estou falando em humanidades. Quer dizer,
tinha um contingente muito grande de gente com mestrado e doutorado para ser recrutado para a expansão do Sistema Federal de Educação, que aumentou, expandiu brutalmente, várias universidades, vários campi foram fundados nas universidades federais, e também a expansão brutal, muito mais violenta, num ritmo muito maior, da rede de estudos federais. Pergunta: quem é que foi contratado? Eu mesmo participei de alguns concursos e pude ver que as pessoas que foram contratadas, que ganharam, né, o processo de seleção, eram as pessoas que tinham publicado mais. E quase que sistematicamente o cara que tinha dado a pior aula era o cara que foi contratado. Quer dizer, o que se atraiu, o que se incorporou, né, às universidades federais e aos institutos, né, da rede? Pesquisadores, mas não professores, em primeiro lugar. Segundo lugar, muito importante, pessoas que tinham entrado no jardim da infância e tinham saído no pós-doutorado, na Unicamp, na USP, na FRJ. E o que eles aprenderam nessas universidades? Aprenderam a fazer pesquisa em laboratórios super equipados, com acesso à possibilidade de publicação nas revistas, nos journals do mainstream, buscando crescer no Science Citation Index, buscando engordar o seu látis e assim por diante. Estou sendo bem cáustico, de novo, né, para a gente ganhar tempo. Estou querendo mostrar que esse processo de expansão fez com que essas pessoas, com a melhor das boas intenções, porque eles acreditavam que a ciência era neutra, acreditam que a ciência é neutra, acreditam que a tecnociência das empresas pode, de fato, alavancar um processo de mudança. Essas pessoas tentaram reproduzir. Agora, nos lugares onde elas estavam, no sertão do semiárido, não, eu quero criar um laboratório de física quântica como aquele que eu trabalhei na FRJ. Por quê? Porque isso é ciência. É claro, estou dando um exemplo bem caricatural, né, para mostrar que não é culpa do cara, não é culpa do cara que foi contratado. Afinal, ele passou num concurso. O problema é que esse concurso, diga-se de passagem, os indicadores, a forma de selecionar foi mal feita. E isso se deve ao corporativismo da minha geração, né, e até dos colegas mais jovens que participaram desse processo. E volto a dizer, com a melhor das boas intenções, porque existe toda uma crença, né, de que a ciência é universal, que a ciência é neutra, que só existe uma ciência boa. Qual é a ciência boa? É aquela que fazem os países de capitalismo avançado. E o que nós temos que fazer? Nós temos que follow the leader, né? Vamos seguir aqueles que sabem fazer ciência. Veja, eu estou falando de uma maneira talvez muito apressada, né? Acho que a gente teria que fundamentar melhor essa hipótese, mas como isso está escrito, quem quiser ler, é só entrar na internet, botar o meu nome e vocês vão terminar encontrando alguma coisa mais sofisticada para explicar esse processo que eu estou resumindo aqui. Bom, qual é o impasse atual que nós temos, né? Que eu quero então caracterizar esse impasse para recolocar o projeto da rede, né? Sabendo, como eu procurei rapidamente mostrar, que houve um desvio de percurso, né? Aquilo que está escrito e que é lei para regular os institutos federais não está sendo efetivamente cumprido. Lamentavelmente, não se estão formando pessoas orientadas para a autogestão, para a geração de trabalho e renda, para trabalhar em economia solidária. Lamentavelmente, nós estamos na rede de institutos federais, tentando emular a trajetória das universidades públicas. E por quê? Bom,
Porque as pessoas que estão dando aula nos institutos federais foram formados nessas universidades públicas que têm essa visão de neutralidade da tecnociência. Bom, quando tudo dava certo, isso conseguiu gerar emprego formal e não absorveu nem as pessoas que chegaram ao mercado de trabalho. Então, aquela revolução que ocorreu no Brasil, nesse período, ainda assim, nos legou uma situação complicada. Hoje, dos 210 milhões de brasileiros, 160 estão em idade de trabalhar, bem menos de 30 têm carteira assinada, e destes, menos de 2 estão na indústria manufatureira. A indústria manufatureira brasileira hoje emprega, com carteira assinada, 2 milhões de pessoas. Então, quando a gente ouve, né, até em propaganda política, né, de todos os partidos, sem exceção, dizer que vamos gerar emprego e salário, né, e vamos reindustrializar o país, nós temos que comparar com o quadro que nós temos. Né, que são 2 milhões de pessoas com carteira assinada na indústria manufatureira. A possibilidade de reindustrializar o país, dando subsídio para a empresa privada, como foi feito em meados dos anos 2000, hoje é muito mais complicado. E por que é mais complicado? Porque, evidentemente, para você convencer o empresário a investir, já que ele tem 90% do investimento é privado, e é um investimento que gera emprego, se você quer gerar emprego e salário, você tem que convencer o empresário a investir. Correto? Né? E é da regra do jogo que para você convencer uma pessoa a fazer alguma coisa, você tem que dar alguma coisa em troca. Não é verdade? Se no mundo, né, se no nosso micromundo é assim, imagina no macromundo, né? Então tá bom, o que nós vamos dar nos empresários? A classe proprietária brasileira já tem 9% do PIB de serviços da dívida pública. Né? Todo mundo sabe o que é a dívida pública e todo mundo sabe que 9% do PIB brasileiro vai para quem tem títulos da dívida pública, que são... Alguém aqui tem título de dívida pública? Não, né? Quem é que tem? As grandes empresas, basicamente. Né? O que mais que eles têm? O que mais que eles ganham? Segundo a estimativa dos auditores fiscais, 14% do PIB no Brasil é sonegado. Eu não estou nem falando que a nossa estrutura tributária é injusta. E quem paga imposto no Brasil é o pobre e não é o rico. Né? Vocês devem ter muitos de vocês devem ter carro e pagam IPVA. Se vocês tivessem um jatinho ou um helicóptero, não pagariam nada parecido com IPVA. A nossa estrutura impositiva recai sobre o consumo. Em consequência, o que acontece é que o pobre tem que trabalhar 2 vezes mais para pagar imposto do que o rico. Mas eu não estou nem falando de que a estrutura tributária é injusta, eu estou falando que existe 14% do PIB que é sonegado. Então, 9% de serviço da dívida, 14% de sonegação. Onde é a corrupção? A corrupção, a estimativa da Fiesp é 3% do PIB. Mas a maneira como eles fazem o cálculo, não vou entrar em detalhes, não me parece correto, eu chuto 10%. E depois ainda tem 18% do PIB, que é o que a gente chama de compra pública. Ou seja, é aquilo que o Estado compra das empresas para proporcionar estrada, comunicação, energia, saúde, educação, em troca do imposto que nós pagamos. 18% do PIB. Ora, quando você soma isso, dá 51% do PIB. Aí eu volto a perguntar, o que mais que nós vamos oferecer para os empresários que já tem a taxa de lucro mais alta do mundo? Porque se a taxa de juro é a mais alta do mundo e tem alguém produzindo um alfinete que seja, é porque a taxa de lucro é maior que a taxa de juro. É evidente. Não precisa ser economista para dizer isso. Né? As empresas multinacionais do setor automobilístico dizem que a taxa de lucro deles no Brasil é 3 vezes nos seus países de origem. O que eu estou querendo argumentar com tudo isso? Que o cenário brasileiro, o futuro brasileiro, não vai ser
seja qual for o candidato que ganha as eleições que nós vamos ter, tomara que tenhamos, não vai ser do emprego e salário. Tá? Vai ser do trabalho e renda. As empresas não vão, dificilmente irão gerar emprego. Então nós temos que nos preparar na universidade, nos institutos federais, justamente para fortalecer, coisa que nós federais não está no nosso estatuto, mas no estatuto de criação da rede está, favorecer a estratégia de trabalho e renda. Estou falando aqui uma hora já? Não. Há quanto tempo eu estou falando? Ixi, vocês estavam me ouvindo antes? Não? Agora que eu vi que eu falei mais alto. Quase uma hora, né? Então vamos ver se a gente dá uma acelerada. Bom, onde é que eu estou querendo chegar? Eu estou querendo chegar aqui, ó, nesse ponto de interrogação. Será que nós vamos ter condições de utilizar de fato esses 160 milhões de brasileiros que têm capacidade de trabalhar e dos quais apenas 30 têm carteira assinada? E agora, o que nós vamos fazer? Vamos demonizar a tecnociência das empresas? Vamos implodir? Vamos dizer, não, agora nós não queremos mais nada de tecnociência convencional, agora nós vamos voltar, vamos jogar a criança com água do banho. Alguém aqui quer voltar para as cavernas comigo? Muito menos comigo, né? Mas então que fique bem claro, eu também não quero voltar para as cavernas. Né? O que eu estou chamando a atenção é que nós temos que transitar por o que nós chamamos de economia solidária. Ou seja, nós temos que somar, pelo menos, a estratégia do emprego e salário com uma estratégia do trabalho e renda. E isso envolve nos preparar, né, no âmbito da educação, da pesquisa, da extensão, para gerar uma tecnociência que seja coerente com a necessidade da economia solidária. Ora, a proposta da economia solidária, ela ganha força, né? Ela está ganhando força, se fala cada vez mais nisso, só que não existe uma plataforma cognitiva de lançamento. A empresa privada, o que nós podemos esperar dela é a geração de emprego e salário. E ela vai usar essa tecnociência convencional, essa tecnociência que nós caracterizamos lá no início como geradora de deterioração programada, obsolescência planejada, consumismo exacerbado, etc, etc. É assim que ela ganha dinheiro. Certo? E do outro lado nós temos a proposta dos empreendimentos solidários que precisam de uma outra tecnologia, que não é a tecnologia convencional. A tecnologia convencional, ela não é adequada para o empreendimento solidário. Ela é heterogestionária, ela é segmentada, ela é controladora, etc, etc. Então, nós queremos alguma coisa que gere trabalho e renda. E isso envolve, é importante salientar, uma outra proposta no plano social, no plano econômico. Ao invés de propriedade privada dos meios de produção, nós queremos propriedade coletiva dos meios de produção. É muito importante, então, chamar a atenção que o capitalismo com a propriedade privada dos meios de produção não permite, não vai permitir um cenário adequado para que o ser humano realize a sua potencialidade. Não é justo, não é legítimo você condenar uma pessoa a fazer um trabalho repetitivo durante 30 anos. Não é justo. Todos nós temos o direito de sermos felizes. E ser feliz envolve ter um trabalho, ter uma produção, que é algo que nos realiza enquanto ser humano. E isso o capitalismo não permite. Então nós queremos a propriedade coletiva. E a autogestão só pode ocorrer quando houver propriedade coletiva. Nós também não queremos a propriedade estatal. Nós não queremos o socialismo real da União Soviética. Não queremos isso também.
Então nós queremos um outro tipo de sociedade que nós chamamos de economia solidária. Ora, esse processo que nós estamos assistindo está baseado numa plataforma cognitiva de lançamento das grandes empresas, do capitalismo, muito bem projetada, como vocês podem ver, e todo dia está sendo lançado um novo foguete. E onde é que nós estamos? Nós estamos aí. Nós estamos aí vendo os foguetes serem lançados. E a tecnologia social, a plataforma cognitiva de lançamento da economia solidária, está em fase de leve. Eu não vou aprofundar muito não vou aprofundar no tema da tecnologia social, porque ele também está escrito, tem livro, né, publicado pela nossa equipe, por mim. Se vocês quiserem se aprofundar nisso, é só entrar, botar o meu nome e tecnologia social vai aparecer para baixar os livros e tal, para vocês terem uma ideia melhor. Então, essa dobradinha, a economia solidária e a tecnologia social, pode disputar os 18% do PIB das compras públicas. Veja, a Bolsa Família, tá? Dizem, não importa se é verdade ou não, porque o número, eu vou usar o número só para fazer a comparação, tirou 30 milhões da miséria. Quanto custa o Bolsa Família? 0,5% do PIB. Ou seja, dinheiro de pinga, como a gente diz, né? Com muito pouco dinheiro, 0,5% do PIB, nós conseguimos tirar 30 milhões ou coisa parecida da fome. Se a gente conseguisse, desse 18% do PIB, que é compra pública, se o Estado orientasse desse 18, 5 para a economia solidária, para quê? Para fazer uniforme para a escola, uniforme para preso, comida, cuidar de idoso, poda de árvore, manutenção de estrada. Quer dizer, tem uma infinidade de coisas que o Estado paga para a empresa para nos proporcionar serviço, bem de serviço, né? Eu não estou dizendo que alguma cooperativa ou alguma associação de catadores vai produzir o avião da Embraer. Não é isso, né? Nem que vai produzir o tanque para equipar as nossas Forças Armadas. Não é isso. Eu estou querendo chamar a atenção de que há muita coisa que, mesmo sem tecnologia social, hoje é possível fazer em empreendimento solidário. Mas por que eu estou pegando 5% dos 18? Porque 5 é 10 vezes 0,5. Então vamos fazer uma regra de 3. Se com 0,5 do PIB nós tiramos 30 milhões da miséria, com 5 nós tiraríamos 300 milhões da miséria. Mas nós somos só 200 no país. Nós somos 210. Então isso dá uma ideia de como é possível mudar a cara desse país. Quer dizer, tirar essa vergonha de sermos a 7ª ou 8ª economia do mundo, campeã em distribuição regressiva de renda. O Brasil é um dos países mais injustos do mundo. E jamais nós vamos poder ser um país decente com esse grau de exclusão que nós temos. E a economia solidária, ela está aí justamente para combater a exclusão. Mas não é combater a exclusão simplesmente dando dinheiro para os pobres. Não, é incorporando os pobres brasileiros uma nova perspectiva muito mais sustentável, muito mais democrática, muito mais viável nesse planeta que está sendo dilapidado da forma como vocês pensaram. Então, eu acho que tem aí uma proposta, né, do que a gente chama de adequação sociotécnica, que não vamos voltar para as cavernas. O que nós queremos é reprojetar essa tecnociência das empresas, e é para isso, justamente, que eu acho que os institutos federais são o local mais apropriado que nós temos no nosso país. Muito dificilmente nós vamos conseguir fazer isso nas universidades federais. As universidades estão contaminadas, eu diria,
pelo que eu chamo dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Se alguém lembra dos cavaleiros do Apocalipse, lembra que eles conduzem, né, ao caos, né? E de fato, os 4 cavaleiros do Apocalipse, que são presentes na nossa universidade pública, estão conduzindo a gente ao suicídio corporativo. São eles o cientificismo, a ciência pela ciência, a ciência é boa, a ciência é universal, a ciência é pura, tudo mentira. A gente sabe que não é assim. A gente sabe que nem existe ciência de um lado e tecnologia de outro. O que existe é tecnociência. Para vocês terem uma ideia, 70% da pesquisa que se faz hoje no mundo se faz em empresas. E desses 70% se faz em multinacionais. 7 vezes 7, 49. Ou seja, a metade da pesquisa que se faz no mundo se faz em empresas multinacionais. Que adoram proteger o meio ambiente, gerar emprego decente, produzir produtos de qualidade, né? Todo mundo sabe o que é, né? Então, essa dinâmica tecnocientífica, ela contamina também a universidade. O 30% do total de pesquisa que se faz no mundo, que se faz no ambiente público, também está a serviço do interesse empresarial. A gente forma engenheiro para trabalhar em associação de catadores, em cooperativa. Não, a gente forma engenheiro para trabalhar em empresa, e mais, em empresa multinacional. Ou estou errado? Produtivismo. Ah, não, nós temos que produzir, nós temos que publicar paper. Paper que ninguém lê, diga-se passagem, né? Certo? Todo mundo sabe do que nós estamos falando. Né? E é conversa de corredor. É no corredor que os professores dizem, porque a CAPES, não sei o quê. A CAPES somos nós. A CAPES somos nós. Nunca, nem durante a ditadura militar, cívico-militar, sentou na direção da CAPES alguém que não fosse nosso colega. Enquanto a gente não discutir isso, não no corredor, enquanto a gente não discutir isso na reunião do departamento, na reunião do Conselho Superior da Universidade, na sala de aula, nos laboratórios, enquanto a gente não discutir isso, nós vamos continuar fazendo algo que não é muito coerente com o fato de nós sermos uma universidade pública. A universidade pública é para servir o público, não é para servir o privado. Com um agravante, no caso de vocês, que a rede foi criada com um objetivo muito característico, que é o que eu procurei mostrar. Finalmente, o inovacionismo. Você entra na universidade e você ouve um mantra, né? Inovação, é tudo um zumbizinho, né? Um zumbizinho, inovação. Quer dizer, você comete o crime de pegar um jovem, né, de 17 anos, que como eu fui estudar engenharia para mudar o mundo, né? E em 3 anos o coitado já está formatado que o objetivo dele na vida é gerar lucro para as empresas. E é um processo subliminar. E finalmente o empreendedorismo. Quer dizer, essa mentira que quer se contar para os filhos da classe rica brasileira. E a classe rica brasileira, até pouco tempo atrás, colocava seus filhos na universidade, esses filhos adquiriam um capital intelectual que lhes permitia ter um salário em alguma empresa. O problema é que a empresa não está mais interessada neles. Não há emprego mais assim fácil. Vocês sabem disso melhor que eu. Eu estou me aposentando. Certo? Mas eu vejo os meus filhos, eu vejo os meus estudantes, eu vejo a coisa está complicada. Então, o que se diz para esses jovens? Bom, emprego você não vai ter, então você vai ter que ser empreendedor. Ou seja, você não vai ser explorado pelo dono da empresa, você vai ter que se explorar. E aí, velho, a briga é violenta. Você está vendo o que está acontecendo, não vou entrar em detalhes. Mas então, esses 4 cavaleiros do Apocalipse estão ainda dominando a universidade. E isso faz com que a gente tenha que ter muito cuidado, porque os profissionais que nós estamos formando não são os que a gente precisa para fazer
a adequação sociotécnica que vai nos permitir alavancar a economia solidária. Quando se perde um profissional que projete ou reprojete uma tecnologia, ele vai fazê-lo com um código técnico, com uma planilha de cálculo, né, dele. O que cai fora dessa planilha de cálculo não tem solução. Se eu peço para um colega engenheiro, vamos desenvolver uma tecnologia social para resolver tal problema, tecnologia o quê? Social. Social! Aí explico para ele o que é, parará. Ah, agora eu entendi. Mas isso aí eu não sei fazer, não. Isso aí nunca me ensinaram. E é verdade, nós nunca ensinamos isso. E cabe a vocês ensinar isso e praticar isso. Porque não é a universidade pública, a universidade federal que vai fazer. Então tem que mudar de uma maneira muito radical, né? E esse é um desafio que vocês têm, a maneira como vocês fazem ensino, pesquisa e extensão. Bom, eu acho que eu já dei o meu recado, né? Chamei atenção para esse impasse que nós temos. Aí está o meu e-mail e estou à disposição para quem quiser entrar em contato pelo e-mail ou agora, fazendo alguma consideração, alguma pergunta, estou à disposição. Obrigado. Alguém quer fazer uso da palavra? Eu agradeço muito ao professor Renato Dagnino, né, que aceitou esse convite para fazer a aula inaugural desse segundo ano. Né, a gente está comemorando um ano de mestrado aqui no CTS e foi uma maravilhosa aula que até emociona a gente, porque o espírito do CTS é exatamente esse. Essa identidade mesmo com a proposta do Instituto Federal. Eu acho que o professor Renato marcou bem isso, e esse é o grande desafio. Então eu agradeço muito a essa disponibilidade, né, de sair de Campinas, vir para cá, né, e passo a palavra aí para quem quiser fazer alguma questão. Acho que temos uns minutos, né? Eu estou à disposição. Vocês que mandam. Eu, como fiz uma cesta de tarde, depois do almoço lá no Danúbio, né? O pessoal trata bem, né? Eles trataram bem. Aí eu dei uma descansada de tarde, então eu estou à disposição. Se alguém quiser procurar, estamos aí. Assustei todo mundo, foi isso? Hã? Assustei? Eu confesso que o panorama não está muito fácil, não. Não está muito fácil. Como eu digo, a promessa do emprego e salário é uma promessa que todos os partidos políticos estão fazendo. Inclusive o meu partido. Já deu para ver, não preciso nem dizer, né? Qual é o meu partido? O meu partido é o PT. Né? Por todas as críticas que eu faço, né? Algo que a gente não fez e deveria ter feito. Porém, eu digo, essa proposta, essa ideia do emprego e salário é muito pouco provável de ser efetivada. E aí nós precisamos de investir numa outra estratégia do trabalho em renda, da economia solidária. E se não tiver uma plataforma cognitiva de lançamento, se não tiver isso que a gente chama de tecnologia social ou de adequação sociotécnica, não vai rolar. Quer dizer, pode rolar comida para preso, né? Uniforme para a escola, isso rola agora. É só jogar uma parte do poder de compra, né? Mas à medida que a gente quiser de fato disputar com a empresa privada no mercado,
aí nós vamos ter que ter uma tecnologia mais bem projetada, né? Nós vamos ter que explorar a fronteira do conhecimento técnico-científico de uma outra forma, porque nós não queremos voltar para as cavernas. Eu faço essa brincadeira de voltar para as cavernas, porque frequentemente alguém na audiência diz: ah, então você quer só tecnologia rombuda? Você está falando que não quer tecnologia de ponta, então você quer rombuda? Você não quer tecnologia alta, você quer tecnologia baixa? Não, não é isso. Primeira coisa, eu quero que todo mundo entenda que tecnologia não é neutra. Que existe uma tecnociência que está a serviço de um projeto político e outra que está a serviço de outro projeto político. Ideologia, meus queridos e queridas, é como mãe. Todo mundo tem ideologia. Todo mundo tem mãe. Tem gente que não gosta da mãe e não apresenta, e diz: não, eu não tenho ideologia. Ah, então é porque não gosta da mãe, né? Quer dizer, vocês viram aqui que eu fui apresentado como professor titular, blá blá blá, não sei quantos livros, blá blá blá. Agora, eu absolutamente não deixo, nunca deixei, e não espero ter que deixar, a minha ideologia de lado. Eu acho que a universidade é o momento da gente atuar como cidadão, não apenas como professor. Nós somos cidadãos e nós temos que politizar a universidade. O que não quer dizer, evidentemente, partidarizar. Não, mas nós temos que politizar. É inadmissível que na universidade o cara do DEM e o cara do PSTU façam a mesma pesquisa e deem o mesmo tipo de aula. É inconcebível. Isso não é a universidade que eu quero. A universidade que eu quero, a universidade plural, a verdadeira universidade, é aquela onde a gente forme as pessoas de uma forma plural. E cada um de vocês, os alunos e também os mais jovens, vão escolher o que quiserem com a sua ideologia. A universidade pública tem que ser um lugar de disputa política. Claro, esse troço de escola sem partido, essas baboseiras que se diz por aí, isso não é conhecimento, isso é bandalheira, né? Agora, a gente tem que ter muito cuidado, porque quando a gente politiza, coisa que eu acho que tem que ser feita, muitas vezes a gente abre o flanco para a mediocridade, né? A gente abre o flanco para o pessoal que não quer trabalhar, que não quer estudar. Não, a gente tem que ser muito rigoroso também, né? Então, enfim, eu só posso ter 2 surtos psicóticos por dia. Então, acabo de ter o primeiro. Pois não. Boa noite, professor. Boa noite para todos. Eu tenho 2 questões. Na verdade, a primeira, quando o senhor falou que o perfil dos professores que foram contratados nos institutos federais, eles não atendem ou não deveria ser aquele no qual muitos passaram pelo concurso. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho qual seria o perfil, né, desse professor para atuar dentro dos institutos, para atender a proposta, né, da geração da economia solidária, né, da geração de trabalho e renda. E também comentasse um pouquinho mais sobre a formação, né, desses profissionais para atuar nessa economia solidária. Qual seria exatamente o campo de atuação? Seriam gerar emprego através de cooperativas? Não é emprego, trabalho. Trabalho. Então, microempresas que seriam? O que seria exatamente? Poderia comentar um pouco mais? Claro. Então, sobre a primeira questão. Na verdade, não havia outra possibilidade de recrutar pessoas que não fossem os formados nas universidades públicas brasileiras, que são a de melhor nível, né? E por que são de menor nível? Porque lá os professores ganham mais, né? Tem tempo integral, etc, etc. Você sabe muito bem como é que é isso. Então não havia, na realidade, outra maneira. O que sim poderia ter sido
feito era estabelecer critérios de avaliação dos candidatos mais condizentes com o projeto de expansão das universidades públicas e da rede de institutos federais. Isso poderia ter sido feito. Por que não foi feito? Não foi feito porque a comunidade de pesquisa, o alto clero da ciência dura, que controla, que elabora a política cognitiva brasileira. Quando eu falo de política cognitiva, eu estou assimilando a política de educação e a política científica e tecnológica. Esse alto clero da ciência dura tem um poder muito grande, quase que subliminar, de estabelecer, inclusive, os critérios de admissão à carreira docente. Né? Então, lamentavelmente, nós caímos nessa armadilha, né, de recrutar pessoas que poderiam ser úteis para a USP, para a Unicamp, etc. Mas não eram úteis para os novos campi e para as novas universidades que foram criadas a partir de meados dos anos 2000. Não eram pessoas adequadas para os institutos federais. E veja, eu não estou falando aí de nível, de nota, de currículo acadêmico. Não. Quando eu falo perfil, eu estou me referindo a algo muito mais complexo do que a mensuração de quantos papers o cara publicou em revista Qualis 1, Qualis A, essas coisas todas. Tá? Agora, haveria possibilidade de ter sido diferente? Médio, conforme eu acabei de dizer. Agora, o que sim nós teríamos que fazer, e é um desafio de vocês, é trazer esses professores mais jovens para que eles entendam de fato qual é o projeto da universidade que se cria nos últimos 15 anos no Brasil e de qual é o projeto da rede de institutos federais. Isso eu acho que é algo que dá para fazer. Discussões como essa que nós temos feito hoje, elas têm que ser feitas várias vezes, escalando cada vez mais, né? E a partir de um alto grau de abstração, um alto grau de generalidade, como esse que nós estamos discutindo aqui, para chegar até decidir qual é a nossa agenda de ensino, qual é a nossa agenda de pesquisa, o que nós vamos fazer na área de extensão. A gente tem que ir, a partir desse grau muito elevado de generalidade, de abstração, e descendo até o dia a dia, de saber o que nós vamos fazer. Porque uma coisa é verdade, a nossa agenda de pesquisa, a nossa agenda de docência, que é uma agenda mimética, é uma agenda imitativa daquela dos países avançados, não é adequada para o projeto que nós queremos no Brasil. Então, eu acho que esse é um ponto importante. Agora, como é que se faz isso? Eu não tenho a menor ideia, porque tem outra coisa importante que nós temos que preservar dentro da universidade e dentro de qualquer lugar onde se produz conhecimento, é uma certa liberdade de opção de cada indivíduo, de cada professor, sobre aquilo que ele gostaria de fazer. Eu não acho que a coisa deve ser top-down, né? de cima para baixo. Não, agora nós vamos pesquisar isso, mesmo porque não adianta. Mesmo porque não adianta. Cada um de nós é uma prima-dona. A prima-dona nunca desafina. Você tem uma orquestra de 80 pessoas com um ouvido absoluto. Mas quem desafina é a orquestra, não é a prima-dona. Ou estou dizendo novidade? Todo professor é prima-dona. Ou ele está convencido de ter que mudar, ou então ele não vai mudar. Então, esse processo de convencimento não é fácil. Mas a gente tem que fazer. A outra pergunta tua é relativa a como se organizaria esse setor da economia solidária. Eu acho que a gente tem muita coisa acontecendo no Brasil, né, nessa área, desde a agricultura familiar,
artesanato, catadores, etc. Agora, eu acho fundamental que a gente tenha a capacidade, nas incubadoras cooperativas das universidades, por exemplo, a capacidade de identificar nichos onde é possível criar empreendimentos solidários com recurso ao poder de compra do Estado. Quer dizer, o Estado brasileiro ele tem muitos projetos gigantescos, né, de investimento, que, no entanto, esses projetos terminam favorecendo a empresa privada e não a economia solidária. Eu vou dar apenas um exemplo. Minha Casa Minha Vida. No Brasil, 54% das moradias são feitas pelos seus próprios moradores. E as moradias de baixa renda, as favelas, as comunidades, provavelmente é 100%. Minha Casa Minha Vida reservou para a autoconstrução apenas 3% do seu orçamento. 97% foi para a empreiteira. Tá? Quer dizer, estava aí claramente, e por isso nós temos que fazer uma autocrítica, uma oportunidade de alavancar a economia solidária. Então eu não vou dar mais exemplos, mas acho que um pouco eu estou querendo mostrar que nós vamos ter que pesquisar, nós vamos ter que encontrar nichos de oportunidade, e essa é uma tarefa também da universidade pública, porque não apenas é o dever dela, como é a instituição mais capacitada para fazer isso. Pois não. Dá o microfone para ela. Que talvez eu acho que o senhor tenha respondido em parte à pergunta da professora, mas eu queria saber que, apesar da nossa conjuntura já estar apertando para essa alternativa de economia solidária e dessa tecnologia social, mas pelo que entendi, ainda não temos exemplos no Brasil de sucesso, e se teria algum em algum outro país funcionando. O que nós estamos querendo fazer na América Latina, nos países que, como o Brasil, elegeram governos democráticos populares depois do neoliberalismo, a partir do início dos anos 2000, nunca se fez no mundo. Quer dizer, processos de mudança no sentido da melhoria da vida dos pobres nunca ocorreram na história da humanidade sem violência. Então você vai ter a Comuna de Paris, você vai ter a Revolução Russa, você vai ter a Revolução Chinesa, né, em 49, você vai ter Cuba em 59, você vai ter Vietnã, quer dizer, sempre você vai ter tentativas de melhorar, né, a vida dos pobres com violência para com os ricos. A única tentativa que nós tivemos na América Latina de uma transição pacífica, né, pela democracia burguesa, pelas eleições, foi o Chile, do governo Allende, de 71 a 73, que terminou com um golpe, um dos golpes mais cruentos, né, que nós tivemos, que foi o golpe do Pinochet. Bom, a esquerda escolheu o caminho da transição pacífica. A esquerda, no mundo inteiro, não está mais apostando em revolução. Né? Nós queremos ganhar a eleição e nós queremos mudar o Estado. Nós queremos dar oportunidade para que as pessoas mais pobres possam ter uma vida digna. É isso que nós queremos. Então, por que eu estou fazendo essa introdução? Para te dizer claramente, não tem modelo, não tem experiência para seguir, não tem experiência para emular. Nunca ninguém fez isso. O que nós estamos fazendo é novo. Nós temos que trocar o pneu do carro andando, nós temos que inventar. Então, lamentavelmente, as experiências que nós temos são ainda muito embrionárias, e é melhor até a gente nem cair naquela coisa dos cases, né? Administrador de empresa adora case.
né? Ele adora uma série, não é à toa que eles falam em inglês, né? Case. Não, professor, me dá um case. Não tem case. Desculpe por ser assim tão grosseiro, mas o que nós temos como experiência documentada aqui no Brasil é fábrica recuperada, né? Nós temos a agricultura familiar, nós temos os catadores, nós temos as senhoras que fazem artesanato, mas nós temos que ir muito além disso. Nós temos que ir muito além disso. E aí eu estou dando como pista, né, a utilização do poder de compra do Estado, para que a economia solidária possa ganhar fôlego para competir de fato com a empresa privada. Porque, velho, alguns de vocês conhecem uma empresa que não seja subsidiada pelo Estado? Se vocês me disserem uma, eu vou ficar contente. Contente não, mas enfim. Não tem, velho, não tem nenhuma empresa privada no mundo vive sem subsídio do Estado. Então, nada mais justo, né, que a economia solidária tenha o subsídio. Inclusive, muita gente, quando a gente fala em economia solidária, diz, não, mas o pessoal, o pobre não quer autogestão. O pobre quer ter patrão, quer ter salário no final do mês. Bom, aí tem duas coisas. Primeiro, achar que o pobre vai pensar diferente do rico, numa sociedade com o grau de manipulação ideológica que nós temos, é hipocrisia. E em segundo lugar, vamos garantir para cada pessoa que quer trabalhar na economia solidária os mesmos direitos que tem o trabalhador numa empresa, com carteira assinada. Né? 13º, algo no final do mês, seguro-desemprego, vale transporte, vale alimentação. No outro dia, está bombando a economia solidária. Está bombando. Então, eu estou querendo chamar a atenção que há um campo a explorar muito grande para a gente trabalhar. Então, pessoal, infelizmente encerramos aqui as perguntas. Temos outras atividades para continuar aqui. E agradecemos a todos a participação da palestra do professor aqui presente.